Eu estou realizando um culto, então eu não posso estar desatenta. A essa altura do campeonato eu já nem sei que ponto que eu tô, se é o quarto ou quinto, né? Mas eu vou tentando falar na ordem, vou tentando falar e depois, na hora de eu editar o vídeo, eu vou colocando os nomes. Outra coisa importante também, isso já vale para o dono da casa, a pessoa que pediu o culto. Irmãos, é muito chato. A pessoa pediu um culto, nós fomos lá para realizar o culto, levamos um grupo de mulheres, um grupo de pessoas, de homens, né, que às vezes vai homens, os maridos das irmãs, alguns vão com a gente, mas o dono da casa ele não fica ali, ele fica toda hora indo para a cozinha, disperso. Aí você está ministrando o culto para Deus, mas tem palavras que Deus coloca no seu coração para ele falar diretamente para aquela pessoa que está com problema, mas a pessoa não está ali presencialmente. Por que às vezes acontece isso? Porque às vezes o dono da casa ele está preparado com a parte do lanche. Às vezes ele recebeu os irmãos para o culto, mas ele está com algum bolo assando no forno, alguma coisa de comer ali sendo preparada ali, ou ele está muito preocupado com a parte do alimento, do lanche, ou com qualquer outra situação que ele não fica muito presente ali. Então uma dica boa para quem abriu a sua casa para realizar o culto, se organize com antecedência. É claro que você pode estar pensando assim, não, o culto foi marcado para as 3 horas, quando der 1h30, 2 horas da tarde, eu vou botar aquele bolo, vou preparar a massa do bolo para poder o bolo ficar quentinho para os irmãos. Às vezes até a sua intenção é a melhor, mas você tem que estar no culto, porque você pediu o culto. Então se você pediu o culto, você tem que estar ali presencialmente. Se organize. Isso aí faz parte do planejamento. Porque o culto que você pediu, você tem que estar cultuando junto. Porque não tem sentido você pedir um culto na sua casa e você ficar toda hora disperso, atendendo o telefone que vai tocar, olhando o telefone celular, porque às vezes você está esperando alguém. Outra coisa também que está dentro desse ponto, que eu vou falar aqui para os irmãos que vão para o culto no lar. Irmãos, vamos tomar cuidado com o horário. Se você está indo para o culto na casa de um determinado irmão, que você sabe que o horário é 3 horas, você tem que se organizar para chegar antes da hora. É muito chato isso. Você marcou o culto para um horário, 3 horas, 3h30, 3h40, tem pessoas chegando no culto. Por quê? Tem pessoas que chegam praticamente na hora do final do culto para pegar a sua parte do lanche. Então, se você está indo para o culto no lar, que o culto foi marcado para um horário, isso é disciplina. E isso gera também resultados espirituais. Como que a gente se sente quando a gente chega atrasada no ambiente? A gente se sente bem? Não. A gente precisa chegar na hora. Se o culto foi marcado para 3 horas, você tem que se organizar para chegar lá 10 para as 3. Você não tem nem que chegar 3 horas na hora que começa o culto. Por quê? Eu trabalhei numa empresa que o horário que a loja abria era 8 horas. E nós tínhamos uma regra que nós tínhamos que chegar até 15 para as 8. Porque quando você trabalha fora, você tem que cumprir um horário de trabalho, você tem regras. Se a loja vai abrir 8 horas, a loja já abre com os atendentes posicionados. Tem que colocar o login no computador, tem que se organizar, tem que ajeitar o uniforme, ajeitar o ambiente para receber os clientes. E eu tenho que ter isso em mente, que quando eu estou indo para um culto no lar, eu preciso, na hora que foi estabelecido para começar, eu tenho que começar aquela hora. Então eu tenho que chegar antes da hora. Eu não posso achar que o culto é 3 horas, vou chegar um pouquinho atrasado, porque eu vou desconcentrar os irmãos. É muito chato. E outra coisa, o dono da casa, ele não vai conseguir cultuar direito, porque ele vai ficar toda hora tendo que abrir portão, ele vai ficar toda hora tendo que cumprimentar pessoas, porque 3h20 está lá o culto rolando e tá pessoas chegando. E tem outra coisa. Tem pessoas que quando chega, Pai do Senhor, dá aquele Pai do Senhor alto, não quer nem saber quem está falando, o que está se falando naquela hora. Irmão, se você chegou para um culto já, o culto começou, seja o mais discreto possível. Você que está chegando. E você que já está naquele culto também, que vê aquela pessoa chegando, tem que ser o mais discreto possível. Já aconteceu da gente estar em culto, o irmão ali com a oportunidade falando, e pessoas chegando, Pai do Senhor, e começa aquele movimento. Tá tudo bem, não sei o quê. Aí a pessoa tá chegando esbaforida, quase que eu não cheguei, foi difícil achar, corta totalmente o culto. Aí vira ali parece até um supermercado, porque fica ali, a pessoa para até de falar,
porque fica a pessoa que está chegando, dando a parte do Senhor, todo mundo alto, o falatório paralelo. Você tem que ter em mente que o culto, ele é um momento de batalha espiritual. Vamos analisar como que é um campo de batalha. Vamos analisar um soldado, quando ele vai para uma missão, ou um batalhão de soldados. Ele tem ali uma missão, ele se organiza com antecedência porque ele já está preparado, porque nós somos soldados que precisamos estar preparados, posicionados para um ataque do diabo. E o soldado fica ali em posição de ataque, contra-ataque, esperando a ordem do comandante do exército. E o soldado, ele não tem esse negócio de, durante uma missão, ele não pode relaxar antes. Ele não pode se desligar durante. Ele não pode se desligar depois do momento da batalha vencida, porque ele pode receber um contra-ataque. E nós precisamos ter isso em mente, que o culto no lar, ele não é uma reuniãozinha social, ele não é um momento só das irmãs se reencontrarem para bater papo, para falar de revista de cosméticos. Eu não posso misturar as coisas. Então o culto no lar, ele é um momento de batalha espiritual, que eu estou ali vulnerável. Eu estou ali correndo o risco de ser atacada, de tomar uma seta do inimigo. Enquanto eu estou cultuando, às vezes o esposo está trabalhando, o filho está na escola, ou o filho está em casa. Em N situações pode acontecer durante o tempo que eu estou cultuando. Então seja eu indo para o culto, seja eu oferecendo o culto na minha casa, seja eu indo ministrar aquele culto, eu preciso saber que eu estou numa batalha espiritual. E o meu alvo ali é adoração a Deus. Então a palavra do Senhor, ela fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque as pessoas que não são servos do Senhor, quando vão organizar algum evento, eles têm todo o cuidado de fazer o negócio com maior excelência. E nós, como servos de Deus, não podemos ser diferentes, nós temos que dar o melhor para Deus. Se a gente não conseguir dar o melhor nosso para o Senhor, Deus não vai receber. E aí eu fico vulnerável de receber uma seta, de acontecer alguma coisa com a minha família e também não ter um resultado positivo para aquele culto. Então, irmãos, o dono da casa tem que estar ali cultuando, tem que estar ali em reverência. Faça tudo antes da hora de receber os irmãos. Se você está indo para um culto, procure chegar na hora. Na hora. Se for para chegar muito atrasado, é melhor você nem ir. Porque se vai chegar muito atrasado, você não vai perder parte do culto e não vai conseguir ter o que oferecer. Se você está indo para um culto oferecer algo e você chega muito atrasado, você já perdeu o seu propósito. Entendeu? A menos que tenha um motivo, né, para você chegar atrasado, que aí Deus, ele conhece o coração de cada pessoa. Outra coisa também, o líder, isso aqui é forte demais, né? Essa dica agora já vai para quem está dirigindo o culto. Procure sinalizar a necessidade de estar fazendo uma campanha naquela casa, de estar fazendo outros cultos, deixar em aberto, se o líder, se o dono da casa for precisar que os irmãos voltem lá em outro horário. Quem está dirigindo o culto, procure sinalizar para os irmãos que estão ali também a necessidade de vigilância, a necessidade de estar em oração, mesmo depois do horário que acabou o culto, que você vai para sua casa. E é muito importante esse tipo de prevenção. Quem está dirigindo, ele tem o poder da palavra, ele tem o poder de influenciar. Então é muito importante esse momento de você estar ali presente, estar verbalizando isso. Ó, irmãos, nós estamos aqui nesse culto, nós já estamos quase terminando, mas eu quero dizer para os irmãos aqui, fiquem vigilantes, redobre a sua vigilância quando vocês forem para casa, fiquem atentos a telefone que vai tocar, qualquer situação anormal que vocês perceberem dentro da sua família, ou até de forma externa, algum familiar, porque o inimigo, ele faz tudo para nos atacar, mesmo depois do horário que acaba o culto. Porque a gente precisa entender, eu já falei isso no vídeo anterior, na nossa vida espiritual não tem parada. Às vezes a gente fala assim, eu vou dar um tempo de igreja, eu vou dar um tempo do evangelho. A gente precisa entender que quando eu estou servindo a Deus, ou eu estou caminhando para frente, ou eu estou caminhando para trás.
Se você já colocou a mão no arado do Senhor, se você já aceitou Jesus como Salvador, já começou a se envolver com a obra de Deus, não tem essa coisa de dar uma parada. Se você tomar a decisão de parar, espiritualmente você vai estar andando para trás. E andando para trás no mundo espiritual representa dar legalidade para o adversário da nossa alma. Porque o diabo ele vai fazer tudo para você ficar sobrecarregada. O inimigo vai fazer tudo para você achar que porque você está fazendo a obra junto com as irmãs da igreja, o negócio piorou na sua família. Os ataques começaram. Ele vai colocar um engano para você pensar assim, eu vou parar de estar indo para culto no lar, eu vou parar de estar fazendo a obra de Deus, porque agora que eu comecei a trabalhar com os irmãos da igreja nos lares, as coisas começaram a dar tudo errado para mim. Isso é mentira do diabo. E muitas das vezes as coisas começam a dar errado porque a gente não está fazendo as coisas para Deus da forma correta. Ou estamos fazendo até da forma correta, mas a motivação que está no nosso coração está errada. Então, temos que ter a motivação de trabalhar para o Senhor, trabalhar para o próximo, porque isso é bíblico, porque isso agrada a Deus e isso vai trazer resultados para mim também e para minha família. Porque quando eu faço as coisas, eu não faço pensando só em mim, eu faço pensando na minha família. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de situação. Redobre a sua vigilância quando você estiver posicionado para fazer a obra do Senhor. Observe, né, se vai ter necessidade de você combinar com os irmãos presentes ali, nós vamos embora para casa agora, mas quem pode, quando for 10 horas da noite, tirar 5 minutos para orar por essa causa do irmão? Vamos fazer isso, irmãos, para a gente estar fortalecendo aqui a vitória na vida desse irmão, e daqui a pouco a gente vai estar voltando nessa casa para oferecer um culto de gratidão, porque a bênção que Deus vai dar para ela vai ser tão grande que ela vai querer marcar um outro culto, mas não para a gente estar aqui cavando poço, mas um culto para a gente poder se confraternizar. Porque o líder ele tem que ter essa empatia. Quem está dirigindo o trabalho, ele não pode fazer as coisas de forma mecânica. Eu estou fazendo um culto aqui rápido, porque eu quero ir embora, tal. Não, você está prestando um serviço, você precisa acompanhar aquela pessoa. Você tem que saber até mesmo se ela alcançou a resposta. Então é muito bom também que fez o culto ali, realizou o culto uns 2, 3 dias depois, entra em contato com aquela pessoa. E aí, irmã, como é que a irmã está? Muitas das vezes a gente acha que algumas coisas na igreja é obrigação do pastor. É obrigação da esposa do pastor. Irmãos, o pastor da igreja tem tanta coisa na cabeça dele para ele resolver. A esposa do pastor absorve tanto problema. A gente não pode ficar pegando essas frases que alguém começou a verbalizar e o negócio foi pegando e a gente pegar isso pra gente. A palavra do Senhor fala que se a gente pode fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. E a palavra do Senhor fala também que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque Deus não se deixa escarnecer. Fala primeiro que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a gente tem que ter em mente isso, que o que eu estou fazendo pro próximo, eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu mesmo vou colher isso. Faça o bem, não fique preocupado. Sentiu no coração, peraí, vou mandar uma mensagem. Até você mesmo que não é um líder do trabalho, você que participou daquele culto, tem o telefone daquela pessoa, o WhatsApp dela, o contato dela, manda uma mensagem para ela. E aí, irmã, como tá as coisas aí? Nós estamos orando por você. São palavras de incentivo, são palavras que vão trazer vida. Amém? Outra coisa também, irmãos, que é muito importante, quando a gente está terminando o culto, eu já vi muito acontecer de a pessoa estar terminando o culto e falar assim, alguém tem alguma revelação, alguém tem alguma visão que quer contar? Irmãos, se você está ali naquele culto, Deus mostrou algo para você que é específico para uma pessoa, não fale isso de forma pública. Sinalize para aquela pessoa que após o culto você vai falar para ela o que Deus mostrou para você. Isso acontece muito, a gente vê a pessoa dar a oportunidade ali que se alguém teve visão, se alguém tem algo que Deus mostrou, aí a pessoa às vezes vai ter uma visão específica para uma pessoa, ou Deus revelou alguma coisa, a pessoa ocupa o espaço do culto ali contando revelação, que todo mundo fica sabendo e toma um tempo desnecessário. E outra coisa também é o tempo que vai ser ministrado esse culto.
Porque às vezes tem situações que o Espírito Santo está fazendo, está manifestando a presença dele no culto de uma forma tão linda, que você planejou um culto de 2 horas e o culto vai se estender. Amém. Quando é o Espírito Santo que está trabalhando, ele é dono, o culto é para ele, então é ele que estabelece. Mas a palavra do Senhor também fala que as coisas, o culto tem que ser feito com ordem e decência. Então a gente tem que tomar cuidado com coisas que vão se estendendo no culto desnecessária, que acaba tomando o tempo, que isso acaba prejudicando até irmãos de ir outra vez. Porque às vezes tem liderança de cultos que elas não têm sabedoria, então faz com que aquele grupo de pessoas vão ali e quando for marcar um outro ela não queira ir, porque vai dizer assim, o culto acaba, marca 3 horas, o culto acaba 6 horas da noite, 7 horas, e acaba me enrolando porque eu tenho que fazer as coisas em casa, do meu esposo que não é crente, tem sempre alguém que tem um problema para resolver, tem uma situação adversa que também não pode ficar 2, 3 horas. E aí às vezes você acaba fazendo com que as pessoas desmotivem de estar participando daquela equipe, porque é alguma coisa que acaba sendo feita desnecessária. Amém? A última coisa que eu vou estar falando agora é aquele momento final do culto. Termina o culto, a gente faz ali aquela oração, os irmãos fazem ali aquele brado de vitória, porque em alguns casos a gente termina o culto declarando, a vitória é nossa, em nome de Jesus, vamos falar várias vezes. Aquele momento gostoso, né, dos irmãos ali declarar, sair dali com a vitória na mão, ter a certeza de que cumpriu ali aquela missão que é realizar aquele culto para Deus, aquele momento de comunhão. É comum o dono da casa falar assim, os irmãos não vão embora não, que eu preparei aqui um lanchinho para vocês. Irmãos, essa hora é uma hora maravilhosa, né? Que é a hora que a gente já está com fome, porque às vezes a gente fica ali 2h30, mesmo que seja menos tempo, mas a gente já está ali, né, com a barriga nas costas, e aí o dono da casa pede pra gente aguardar, que vai colocar ali um lanchezinho na mesa. Esse momento, eu quero dizer pra você que o momento do lanche, ele também é um momento espiritual, porque é o momento de sentar à mesa. E quando eu falo sentar à mesa, não quer dizer que aquela casa vai ter uma mesa grande que vai dar para todo mundo sentar. O sentar à mesa é um termo, é um termo que a gente usa para ter uma conotação de comunhão. Quando falamos sentar à mesa, a gente pensa o quê? A gente lembra da ceia, da última ceia de Jesus, quando ele ministrou com os seus discípulos. Esse momento a gente vai sempre lembrar desse momento de estar juntos, de estarmos interagindo. Mas eu quero dizer que quando isso acontece no culto no lar, isso tem um efeito espiritual que eu faço ali. Isso tem um efeito disciplinar, discipulado. Porque essa hora é a hora que eu preciso mostrar o tipo de obreiro que eu sou. Porque tudo que eu fiz ali antes de começar o culto, durante o culto, vai se expressar agora na hora de lanchar. Tem pessoas que vão até em jejum, mas às vezes dependendo do culto, do horário que vai ser feito esse culto, não é possível você ir em jejum. Mas tem pessoas que têm uma vida de oração, de jejum, que consegue ficar mais tempo, deixa até para entregar o jejum em casa, porque às vezes é até necessário que você vá em jejum, mas amém. Mas enfim, nessa hora, como eu me comporto, vai dizer quem eu sou. Eu vou fazer com que o dono da casa tenha a animação de fazer um outro culto ou até desistir de fazer um outro culto. Por que eu estou falando? Porque às vezes o dono da casa coloca ali na mesa aquele lanche, coloca ali um prato de bolo, um prato de salgado, alguma coisa ali, o café. As pessoas que vão se servir, elas não têm educação. Enquanto está vendo que tem alguma coisa na mesa, ela está comendo. O certo mesmo é se tem ali vários pedaços de bolo, você come no máximo uns 2 pedaços. Eu quero, mas por que eu vou comer 2 se eu quero comer mais? É falta de educação. Porque aquele momento ali, ele também é um momento que alguém está observando. Pode ter alguém da família do dono da casa não evangélico que vai observar ali e depois vai ficar comentando, poxa, aquela irmã da sua igreja é uma irmã glutona, a irmã não tem educação, comeu 4 pedaços de bolos, pediu para levar. Gente,
a pessoa tá ali se alimentando, aí começa a comer, nossa, que bolo gostoso. Como é que a irmã faz? Aí vira aquela coisa de culinária, parece uma aula de culinária. Porque a pessoa tá comendo aquela receita ali, aquele alimento, e aí começa a perguntar pro dono da casa como é que ela faz daquele jeito o bolo, que o bolo tá gostoso. Gente, vamos se alimentar, encheu a barriguinha, perna para quem te quer. Essa expressão aqui no estado do Rio quer dizer, vamos embora para sua casa, cada um vai para sua casa. Talvez alguém vai conhecer a expressão, se deu linha na pipa, que é uma expressão, foi embora para casa. Mas aí você que está me assistindo, não sei de qual estado você vai estar me assistindo, você pode não conhecer essas expressões. Inclusive coloca aí no comentário se você conhece essa expressão, se tem alguma outra expressão engraçada aí no seu estado, diferente, que quer dizer vamos embora para casa. Coloca aí nos comentários para a irmã Maricélia descobrir aí, vai ser muito legal eu conhecer um pouquinho da cultura do seu estado, da sua cidade. Amém? Então, aí você está ali, ali é um momento de culto, mas é um momento de comunhão. É como se fosse uma santa ceia na igreja. Quando você está participando de uma santa ceia, você pega 2 pedaços de pão? Você pega 2 cálices? Claro que não, a gente pega existe ali uma disciplina, nós somos servidos, nós pegamos um pedacinho de pão, que vai representar o corpo de Cristo, pegamos ali um cálicezinho que representa o sangue de Jesus, simbolicamente falando, e adoramos a Deus. O momento de culto no lar também deveria ser assim. Se a pessoa oferecer um lanche, eu não estou dizendo que a gente vai ficar aqui robótica, que nós vamos ficar aquela coisa assim travada. Já que o certo é fazer isso, eu vou... Não estou dizendo que a gente vai ficar ali travada. Nós vamos ficar à vontade, vamos sorrir, vamos interagir com os irmãos que estão presentes ali, vamos pegar o alimento, vamos comer. Às vezes tem casa que a pessoa coloca várias coisas, né? Bolo, coisa de sal. Às vezes tem vários... Bota aquela mesa farta mesmo, que às vezes a pessoa tem condições, às vezes não tem. Coloca pão com queijo, ou pão com mortadela. Você quer provar um pouquinho de cada coisa. Eu particularmente gosto, né, dessas coisas. Eu amo guloseimas. Se for possível, você come uma coisa de cada vez. Mas se você às vezes tem um problema de glicose, de diabetes, tem um problema de que tá colesterol, a sua saúde já não está boa, para que você vai se entupir de coisas calóricas? E outra coisa, para que você vai pedir pedaço para levar para o seu cônjuge que está em casa? Isso é feio, isso é falta de educação. Em qualquer lugar que você está, seja aniversário, festa, culto no lar, na casa de alguém, que você está ali sendo servida e vai pedir pedaço para levar para casa, é antiético. Desde que o dono da casa ofereça, e se você está vendo também que o dono da casa está oferecendo para alguém um pedaço para levar para o filho ou para a filha, porque às vezes a pessoa está ali comendo um empadão, ela lembra que seu esposo gosta de empadão, tal. Aí você vai falar assim, também quero um pedaço para levar pro meu esposo. Também quero. Não, é feio. Respeite. Às vezes a pessoa tem um nível de afinidade com algum dos irmãos que foi, apesar que também eu acho antiético isso, né? Você tá ali, o dono da casa, chegar para uma pessoa específica na frente de todo mundo, leva um pedaço e os outros vai ficar, também é falta de educação. Mas se isso acontecer, se ela quis fazer isso, fique na sua, respeite, não fique com raiva, não fique com coisa, porque você está ali numa posição de soldado. Você está se alimentando no campo de batalha, porque o culto no lar, quando você vai na casa de alguém que vai para oferecer uma ajuda espiritual, você está ali guerreando espiritualmente. Na hora do lanche também é um momento de batalha espiritual. Amém, irmãos? A gente precisa se posicionar de forma educada, de forma coerente, de forma equilibrada, sem glutonaria, porque a glutonaria também ela é pecado. No vídeo de hoje, a gente vai estar terminando essa parte de culto no lar. Na verdade, a gente ainda tem muitas outras coisas que está anotado aqui, mas que não vai ser possível nesse vídeo. A gente vai deixar para um outro vídeo, porque tem outros temas ligados ao culto nos lares. Como eu falei no iniciozinho, né, do nosso vídeo, culto no lar, ele tem vários perfis de culto no lar, né? Culto de Santa Ceia, visita ao enfermo, visita aquele que está fraco. Então, a gente fez esse resumo aqui, que nem é um resumo, é praticamente uma aula completa sobre coisas que acontecem no culto no lar que nós precisamos corrigirmos para aprendermos a sempre darmos o melhor, e fazendo assim a gente vai ter um resultado melhor.
a chance de errar vai ser menor. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que esse vídeo seja algo didático para você, que possa instruir você acerca de como realizar um culto no lar. Quero pedir para você, se esse vídeo foi útil, se esse vídeo te trouxe muitas riquezas de detalhes, de informações que vão agregar valores para uma vida inteira de vida ministerial para você, não deixe de compartilhar. Se você puder, envie uma oferta para nós. Nosso Pix vai estar na descrição do vídeo. Nosso Pix também vai estar na tela aí, o nosso Pix. Se você puder nos ajudar, saiba que tudo em rede social ele precisa ser custeado, né? Nós temos aí grandes canais que têm vários patrocínios, pessoas, artistas, né, que já são ricos, mas que têm vários patrocínios, e o que eles oferecem não é conteúdo de vida, não é conteúdo de bênção. Alguns até sim, outros não. Mas tem aí rios de patrocinadores, marcas que patrocinam. A irmã Maricélia não tem patrocinador. Nós fazemos aqui com amor, com alegria no nosso coração, mas nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua oferta. Seja um parceiro do nosso ministério, porque fazendo assim, você vai estar nos capacitando, nos possibilitando a enviar cada vez mais conteúdos para você, para sua família, para sua igreja, conteúdos que você vai poder sentar junto com a sua família e assistir, ir anotando. Eu vou tentar depois colocar tudo isso por escrito aí para deixar na descrição do vídeo e na ordem, porque fazendo assim você vai poder depois imprimir, né, e montar aí, quem sabe, uma apostila para você, para estar treinando. De repente você é dirigente desses trabalhos e vai montar aí um plano de estudo para poder estar passando aí nas reuniões, fazendo reuniões com a sua equipe de comissão de visita e acrescentando esses temas para a equipe, né? Questões comportamentais, isso tem muito a ver com a vida espiritual. Lembre-se que o que você faz no mundo físico, ele vai refletir no mundo espiritual. E o que você ora, o que você fala no mundo espiritual, ele vai refletir no mundo físico. Então, já que tudo que nós fazemos vira sementes para Deus, seja de forma prática, seja de forma espiritual, então vamos semear coisas boas, né? Vamos plantar o amor, vamos cultivar a comunhão, o amor ao próximo, o serviço cristão de forma equilibrada, para que tudo que a gente for fazer possa refletir na nossa família, para o próprio Deus receber de bom grado o que nós estamos fazendo. Amém? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.